Oi pessoal, hoje nós vamos falar de como criar um conjunto de monitores. Então você tem um agente instalado na sua máquina ou na máquina que você quer monitorar e esse agente já teve a auditoria dele feita. A partir do momento que esse agente tem a auditoria feita, você consegue, através das listas de monitor, verificar quais são os monitores, quais são os contadores, quais são as métricas, o que está disponível para ser verificado através desse agente. E é muito importante, pessoal, você ter em mente o que você precisa fazer. Por quê? Porque a partir do momento que você instala um agente, ele vai verificar todos os sensores e vai coletar tudo que está disponível dentro da máquina, desde o sistema operacional, passando pela parte de sensores de hardware, passando pela parte de processos, serviços, instâncias de computador, tudo isso ele vai verificar. Então você vai perceber que no início, na instalação dos agentes, você tem poucas páginas desses contadores, mas com o tempo esses contadores eles vão sendo coletados pelo agente, se tornando disponíveis aqui na página de lista de monitor. Então é interessante todas as vezes que você instalar uma nova máquina ou um servidor, você atualizar as listas por varredura. Uma vez que você atualiza essas listas, ele vai trazer todos os novos contadores que não estão disponíveis ainda na lista de monitores. Uma vez feito esse processo, vocês vão conseguir, depois de uns 5, 10 minutos, verificar novos contadores ali na lista de monitor. O processo é simples e é muito fácil. Basta você selecionar a máquina e solicitar que a tarefa seja executada agora. A partir desse momento, ele vai fazer com que o agente leia todos os monitores disponíveis para essa máquina, por exemplo, o A10TI-DC. Você vai ver que está agendado aqui, ó, última varredura, às 16h54 de 23 de julho, e agora eu solicitei uma varredura 30 de setembro de 13. Ok? Feito isso, você vai ter os contadores nessas listas. A partir desses contadores, você consegue desenvolver conjuntos de monitores. Então, uma vez já escaneado, identificado, nós vamos em conjunto de monitores. E aqui você vai ter grande parte dos conjuntos pré-configurados já da própria Kaseya, desde a parte de core até a parte de samples. Tem muita coisa, por exemplo, espaço livre em disco, verificação do BlackBerry Enterprise Server, OBS, serviços Citrix, Exchange, etc, etc, etc. Mas nós vamos hoje criar o nosso próprio conjunto de monitores. Vamos imaginar que não houvessem essas possibilidades aqui, e que você tivesse que criar um conjunto de monitores do zero. Então é bem simples. Você vai perceber que eu tenho vários aqui, mas nós vamos criar um novo. Então, um novo conjunto de monitores. Vamos colocar um nome nesse conjunto. Monitores apresentação. Aqui são as colunas que tem dentro da sua dashboard. A dashboard está lá em lista de painéis, você pode consultar as que já estão pré-configuradas. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre dashboards. Você pode colocar em qualquer coluna, aqui eu posso dizer que eu vou colocar isso na coluna de eventos. E vou salvar. Nesse momento você só criou o quê? Nome e a descrição do conjunto. Ele é um container, ou seja, as coisas vão dentro dele. Então você agora vai criar as métricas, os contadores. Você vai colocar aqui da forma que você quer. Por exemplo, vou fazer um contador limite aqui. Vou adicionar. E o limite de contador vai ser aquele contador que vai ter, por exemplo, 10% de espaço em disco, 30 megas de memória. Ele vai ter contadores específicos, ele vai ter métricas específicas. Eu vou selecionar aqui, por exemplo. Pegar memória aqui. Uma dúvida muito frequente é o seguinte: Luiz, eu tenho memória e memory. Tanto faz, pessoal. A diferença é que ele escaneou um sistema que estava com um contador em português e um sistema que estava com contador em inglês. O ID desses contadores é o mesmo, então não importa se você colocar memory ou memória, vai funcionar da mesma forma. Hoje a gente vai trabalhar com memória, ele vai me atualizar esses campos aqui em seguida. Vou selecionar o tipo de contagem, então bytes confirmados, bytes em cache, bytes disponíveis, uma série de métricas aqui. Isso vai variar muito do que você quer trabalhar, do que você está procurando contabilizar. Vamos fazer então kbytes disponíveis, um exemplo.
ele não vai te trazer instância, mas ele poderia te dar uma outra opção aqui. Vamos seguir com memória, então. Memória na apresentação. Vou avançar. Agora uma parte muito importante. Nós vamos definir as métricas desses contadores. Vocês podem ver que no passo 3 é o limite da coleção. Ou seja, quando eu vou começar a contabilizar, a contar a memória disponível. Se eu quero contar a memória disponível o tempo inteiro, eu tenho que fazer uma condição que seja verdadeira o tempo inteiro. Então, todas as vezes que a memória estiver acima de -1, durante 1 minuto, eu vou começar a contabilizar. Eu vou começar a contar essa memória, vou começar a auditar essa memória, verificar o que está acontecendo. E aí eu vou definir o limite do alarme. Quando ele vai me gerar um alarme? Então, quando a memória tiver menos, under, de 1024 KB disponíveis, durante 25 segundos, eu vou alarmar e vou gerar um alarme a cada hora. Ou seja, eu alarmo agora e só vou gerar um novo alarme, gerar uma nova mensagem, gerar um novo SMS daqui a 1 hora. Se você não ajustar essa parte de ignorar alarmes e colocar, por exemplo, a cada 1 minuto, você vai receber um alarme por minuto, uma mensagem por minuto, um SMS por minuto. Aqui é importante, pessoal, definir a criticidade do serviço ou do que está sendo monitorado, porque assim você consegue liberar, entre aspas, a sua caixa de e-mail, né? Vai pontuar 200, 300 alarmes durante 1 minuto sem necessidade. Se você sabe que é memória, essa memória vai estar alta durante um tempo, você pode pontuar a cada 20, a cada 30, a cada 40 minutos para que você possa verificar. Isso vai depender do tipo de servidor que você tiver. Por exemplo, um SQL pode ficar com a memória abaixo de 1 GB durante 20 minutos, mas depois do exercício, ou seja, da query que foi efetivada, acabar, essa memória volta ao normal. Então você precisa parametrizar isso de uma forma adequada. Vamos deixar realmente para ignorar alarmes durante 1 hora. Então, de hora em hora ele vai me pontuar. Vou avançar. Esse é o nível de aviso. Você vai colocar uma porcentagem de quanto você quer que isso seja alarmado. Ele vai estar 20% antes de soar o alarme total. Ok? E trending, você vai colocar trending aqui se você quer coletar dados. O trending é importante por quê? Porque você pode avaliar durante X tempo a performance de determinado serviço e ter capacidade depois para poder solicitar, por exemplo, um aumento de memória, um aumento de disco. Ele vai coletar os dados, vai armazenar esses dados durante um tempo e você vai poder tirar um relatório sobre esse trend, sobre esse serviço que está rodando na máquina. Você pode já salvar o seu monitor e ele já está pronto para ser implementado. Terminou, está com todas as métricas, basta fechar aqui no X e implementar esse alarme. Você vai falar para mim, Luiz, não apareceu ainda aí. Basta que você dê um refresh aqui, ó, clica em conjunto de monitores de novo. E você vai ver o seu conjunto. E você vai ver o conjunto de monitores criado para apresentação em instantes. Agora, nós devemos atribuir esse monitor. O que é atribuir? Nós vamos dizer que determinado servidor vai estar dentro das métricas desse conjunto de monitor e ele vai receber os alarmes e as condições que ele está preparado ou definindo. Você vai ter a lista de máquinas apresentada e vai poder selecionar em qual máquina você quer implementar esse contador que está sendo criado aqui para a nossa apresentação. Vocês vão perceber, inclusive, que aqui na minha tela eu já tenho, por exemplo, a máquina FIM02 com alguns contadores pré-configurados. Mas eu vou colocar o conjunto que eu defini em um dos servidores. Vamos colocar no servidor que está online, por exemplo, no Exchange. Então eu vou selecionar, eu quero criar um alarme. Poderia criar um ticket. E vai abrir um ticket no meu Service Desk ou no meu ticketing. Poderia executar um script. E aqui é interessante, pessoal, que eu vou ter uma série de procedimentos de agente que podem ser configurados. No caso de memória, como nós estamos contabilizando, eu acredito que eu não tenha nada pronto, mas, por exemplo, se fosse um disco, eu poderia fazer um Windows Disk Cleanup
nessa máquina. E vou, ao término de tudo isso, mandar um e-mail para helpdesk@10ti.com.br. Então, todas as vezes que a condição do alarme for alcançada, eu vou criar um alarme, vou pontuar no dashboard, vou executar o Windows Disk Cleanup, é só um exemplo, pessoal, e vou mandar um e-mail lá para helpdesk@10ti. Vou selecionar aqui o meu contador, o meu alarme. Então vamos ver onde ele veio. Monitores da apresentação. Basta eu selecionar, já estou com a máquina selecionada e dou aplicar. Desejo aplicar, ok. A partir desse momento, os conjuntos de monitores estão aplicados à máquina. Todas as vezes que a condição for executada, ele vai rodar o Windows Disk Cleanup nessa máquina. Uma forma interessante, fácil de verificar, e isso leva em média uns 2 ou 3 minutinhos até ele implementar os contadores nessa máquina, é você vir em contador ao vivo, selecionar a máquina onde você implementou o contador, no caso Exchange aqui, e ele vai trazer o conjunto de monitores que está aplicado a esta máquina, ou seja, nós temos os monitores de apresentação e o conjunto é memória apresentação. Clicando nele, você vai ter um pop-up, lembre-se de desbloquear os pop-ups no seu navegador, e ele vai apresentar as condições aqui de memória desse servidor. Vocês vão perceber que nós estamos monitorando e ainda não estamos coletando dados. Então, quer dizer, a performance do servidor está bem acima do esperado. Nós não temos menos que 1024 caso, ou seja, menos que 1 mega disponível. Em todo caso, se essa condição fosse satisfeita, você teria um aviso com 20% antes, como nós definimos, e um alarme no limiar, ou seja, 1024. Ok? Então, o contador de alarme serve para que você possa verificar se está funcionando o seu contador. Pessoal, obrigado por assistirem a apresentação. Meu nome é Elis Orlandi, eu sou o Sales Engineer aqui na 10TI, responsável pelo CACEA. Qualquer dúvida, mandem e-mail para mim. Meu e-mail é luis.orlandi@10ti. Vai aparecer embaixo do vídeo de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida comercial, vocês podem mandar para minha gerente de produto, andrea.constantino@10ti.com.br. Também vai aparecer aí embaixo no vídeo. Muito obrigado mais uma vez por assistirem esse vídeo.